A Nubank vai fechar, todo mundo me perguntando se ela vai encerrar suas atividades no Brasil por causa de algumas manchetes que apareceram por aí. A Nubank vai fechar, vai encerrar suas atividades, vai acabar com suas operações. Inclusive, minha esposa chegou para mim e disse: olha, Felipe, tire meu dinheiro da Nubank, porque eu vi aqui no Instagram que vai fechar. Não somente ela, mas outras pessoas também me mandando mensagem perguntando o que está acontecendo com a Nubank. E eu quero lhe responder que não, a Nubank não vai fechar. Isso são apenas boatos por causa de uma notícia que apareceu. Mas fique conosco até o final do vídeo que eu vou explicar bem direitinho o que está acontecendo com a Nubank. Vou mostrar que a Nubank é um banco seguro, que não corre risco de fechar. E ao final do vídeo eu também vou lhe contar uma história da Bíblia de um dos maiores reis de Israel que quase morre do coração por causa de uma notícia falsa, por causa de um boato. Antes de falar do boato que está acontecendo, quero falar um pouco da diferença das instituições financeiras. Aqui no Brasil existem dois tipos de instituições financeiras: as bancárias e as não bancárias. As bancárias são o quê? São os bancos tradicionais. E para que eles sejam considerados instituições bancárias, eles precisam atender a alguns pré-requisitos, que é uma agência física, que é uma conta corrente, e o terceiro é depósito à vista. Vocês sabem o que é depósito à vista? É você ter o dinheiro e ir em uma agência bancária e colocar: eu quero que coloque esse dinheiro na minha conta corrente. Então você faz esse depósito à vista. A Nubank ela não tem essas possibilidades. Por isso ela não é considerada uma instituição financeira bancária. Ela é considerada uma instituição financeira sim, e ela tem características de banco. Tanto é que ela tem uma conta corrente, tem um cartão de crédito, você pode fazer movimentações, fazer o Pix, inclusive fazer investimentos, entre outras coisas. Nós temos dois vídeos no canal falando sobre a Nubank, como você pode investir e o quanto este banco é seguro. Para que vocês tenham uma noção de o quanto a Nubank é segura, hoje a Nubank é o terceiro maior banco em números de clientes no Brasil, perdendo apenas para a Caixa Econômica e o Bradesco. Ela possui mais de 100 milhões de clientes e há pouco tempo ultrapassou o Itaú. O Itaú é que estava nessa posição de terceiro maior banco em número de clientes. Atualmente é a Nubank, para você ver o tamanho desta instituição financeira. Ela não atua somente no Brasil, ela atua também em outros países como México, Bolívia. E se a Nubank ela quebrar, se tiver algum problema com ela, não vai afetar somente os correntistas da Nubank, vai afetar todo o país, porque o Brasil, as instituições financeiras, elas são interligadas umas com as outras. Afinal, então, qual é o problema? Por que está acontecendo este tipo de boato com a Nubank? A Nubank ela já foi criada com este propósito de instituição financeira não bancária. Tem características de banco, mas não é considerada o banco tradicional. Inclusive, para quem não sabe, o nome Nubank já foi criado para passar essa mensagem. O nome Nu quer dizer nu mesmo, pelado. Por quê? Porque é uma agência que não tem muito custo, não é muito pesada. E esse modelo de operação dela possibilita ela cobrar menos de seus clientes. Mas afinal, que confusão é essa que está acontecendo? Por que o pessoal está falando que a Nubank vai fechar, vai encerrar suas atividades? Porque o Banco Central, que é quem regula as atividades financeiras, os bancos aqui no Brasil, está propondo uma normativa que diz o seguinte: aquelas instituições financeiras que não são bancárias deixarem de usar o nome banco. Ou seja, a Nubank vai deixar de usar o bank e vai ficar como? Vai ficar só Nu. Nada melhor do que um bom trabalho de marketing para resolver essa situação. Mas se for necessário a Nubank se transformar em um banco tradicional, ela tem capacidade para isso. Ela tem condição de montar a agência, colocar a possibilidade de depósito à vista, mas o que vai acontecer? Vai acontecer que esse custo dessa operação, consequentemente, será repassado para os correntistas. E acredito que ela não tem essa intenção neste momento. Então, qual é a questão que está acontecendo? É o nome banco. As instituições financeiras vão tirar o nome banco e ficar só com o nome principal. Por quê? Porque apareceu instituição financeira de todo jeito, de todas as empresas aqui no Brasil. Você vê a Marisa, tem um cartão de crédito, tem um banco. Você vê aí a C&A, você vê o Uber, iFood, todas as empresas com uma base de cliente grande querem agora ter a sua própria instituição financeira
movimentar dinheiro e o Banco Central está vendo isso e quer tirar o nome banco dessas instituições e a Nubank está no meio desse bolo aí, por isso que querem tirar o nome banco da Nubank. Isso não tem nada a ver com fechar o banco ou encerrar as suas atividades aqui no Brasil. De repente pode causar uma impressão negativa, você tirar o nome banco, ficar só Nu, em vez de ser Nubank. Talvez algumas pessoas não entendam, mas o boato, quer queira que não, ele deixa muita gente apreensiva. É um boato, as pessoas pensam que é verdade, olha lá a notícia, não procura a informação e já acredita. Quero trazer uma história da Bíblia de um rei que ele passou por esta situação. Ele ouviu um boato e pensou que tinha acontecido, quase que morre do coração. Estou falando do rei Davi. O rei Davi ele tinha várias esposas e ele tinha vários filhos. O que aconteceu? Aconteceu que um dos filhos assediou a meia-irmã que tinha. A meia-irmã, no caso, os dois eram filhos de Davi, mas com esposas diferentes. No caso, Aminon assediou Tamar. Tamar tinha um irmão que era de pai e mãe, e o nome deste irmão era Absalão. No primeiro momento, Absalão não fez nada com Aminon, não falou nem bem nem mal, deixou apenas passar o tempo. Com 2 anos depois, Absalão fez uma festa e convidou todos os seus irmãos, inclusive o seu pai, o rei, e o seu irmão. Mas o seu pai não quis ir e também não queria que o seu filho, Aminon, fosse. Mas Absalão insistiu, convenceu a Davi a permitir que Aminon fosse até a festa. Quando eles estavam na festa, Absalão deu ordem para os seus servos: olhe, quando ele estiver embriagado, vocês vão lá e matem ele. Não tenha medo, porque a responsabilidade vai ser minha. E dito e feito, quando a festa estava acontecendo, Aminon ele ficou um pouco mais alterado por causa do vinho. Os servos de Absalão foram lá e mataram ele para se vingar o que ele tinha feito com a sua irmã Tamar. E o que aconteceu? Todos os outros irmãos fugiram da festa depois que Aminon morreu. Só que antes de eles chegarem na sua casa, na casa do rei, a notícia chegou primeiro. O povo diz, não é notícia ruim, chega rápido. Chegou a notícia dizendo o quê? Absalão matou todos os filhos do rei. E o rei ficou desesperado porque pensou que todos os seus filhos haviam morrido. Mas não, quem morreu foi apenas Aminon. Isso foi apenas um boato que o mensageiro contou. E você vê que naquela época já tinha boato, tinha história errada sendo contada. Imagina naquela época que tinha mesmo, né? Que não tinha internet, não tinha telefone, a pessoa não procurava uma resposta na hora, tinha que esperar um mensageiro ou alguma coisa acontecer. E essa passagem está em 2 Samuel, capítulo 13, todo o capítulo 13. Em específico, esse versículo que eu falei está no versículo 30. Se vocês quiserem dar uma conferida, dar uma lida na Bíblia, é uma história bem interessante, vale a pena olhar. Então, resumindo tudo, a Nubank ela não vai fechar. A Nubank é um banco seguro, você pode deixar o seu dinheiro lá, você pode fazer os seus investimentos. Ela não é um banco tradicional, igual os bancões que tem, porque eu já expliquei, ela não tem uma agência física e ela não faz depósito à vista. Mas tem uma série de outros investimentos e ela tem sim uma segurança jurídica, você pode fazer os seus investimentos através dela. Amém? Então, se gostou do vídeo, já deixa o like aqui, já se inscreve no canal. Não se esquece de se inscrever no canal. Estamos aqui entregando conteúdo que possa lhe ajudar a ter uma vida financeira próspera e abençoada de acordo com a palavra de Deus.